dizendo sobre o homem chamado Abrão, um homem conhecido como o pai da fé. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele chamou Abrão, ele disse: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para onde eu te mostrar. Vai para onde eu vou te mostrar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vem dizer que Abrão, ele ouviu Deus chamar ele, ouviu Deus dar a ele uma ordem para que ele viesse sair da onde ele estava, de perto da família dele, e fosse para uma terra onde, louvado seja o nome do Senhor, ele não o conhecia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Abrão, ele atentou para a ordenança do Senhor, ouviu a voz de Deus e então partiu, saiu da terra dele, do meio da parentela, da família dele, e começou a caminhar para onde Deus tinha direcionado ele ir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele chamou Abrão e falou com ele que era para que ele viesse sair da terra onde ele estava. E Deus, ele faz promessa para Abrão, dizendo que iria o abençoar, iria fazer dele. Abrão, ele escutou a voz de Deus e então obedeceu. Quando Deus mandou que ele viesse sair do seu lugar, do seu conforto, aonde ele estava. Eu imagino Abrão, ele sentado numa cadeira, louvado seja o nome do Senhor, e Deus ali falando com ele, ele ouvindo, louvado seja o nome do Senhor. Se fosse nos dias de hoje, ele iria questionar com o Senhor: Senhor, aqui está tão bom, como que eu irei sair daqui para ir para um lugar onde eu não conheço? Louvado seja o nome do Senhor. Para ir para um lugar onde eu nem sei aonde que é. Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse nos dias de hoje, Abrão ia dizer: Senhor, aqui está tão bom, estou tão confortável aqui nesse lugar onde estou, por que eu irei sair daqui do meu conforto para ir para um lugar aonde eu nem sei como vai ser? Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse nos dias de hoje, Abrão, ele diria isso para o Senhor, porque muitas vezes Deus, ele nos manda sair do nosso conforto. Deus, ele nos manda levantar e sair do conforto do nosso lar, louvado seja o nome do Senhor, para ir para onde ele nos orienta, e muitas das vezes nós não queremos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu aprendo com a passagem de Abraão que para que possa acontecer algo na minha e na tua vida, nós temos que nos esforçar, temos que nos levantar e louvado seja o nome do Senhor. Talvez não foi fácil para Abrão largar tudo que ele tinha naquele momento para poder ir para o lugar e ter que reconquistar tudo de novo. Mas Deus, ele fez promessa para Abrão, dizendo que era para que ele viesse sair e tudo ele daria para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Partirei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Para que Deus venha derramar bênçãos sobre as nossas vidas, nós temos que ouvir a sua voz. Temos que ouvir e obedecer a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abrão, ele escutou a ordenança do Senhor e foi para onde Deus estava direcionando ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil nós largar o nosso que fazer em casa, nós largar o nosso conforto para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas eu aprendo que não é em vão quando nós deixamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Eu aprendo com a passagem de Abraão que não é em vão quando nós largamos tudo para trás para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava estudando sobre Abraão, louvado seja o nome do Senhor, e aprendi algo através dessa passagem, através da vida de Abraão, que para que eu venha obter de Deus o que eu quero, o que eu almejo, eu tenho que obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez se ele não desse ouvido à voz de Deus, talvez se ele não tivesse obedecido à ordenança do Senhor, Deus não teria feito dele, louvado seja o nome do Senhor, através dele uma grande nação. Na minha e na tua vida é necessário ouvir a voz de Deus para que Deus venha nos abençoar. É através da minha e da tua vida que Deus ele pode mudar a história da nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. É através da minha e da tua obediência a Deus que algo acontece no meio do nosso lar, no meio da nossa parentela. Então é necessário que venhamos obedecer a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus, então ele obedeceu. Ele se esforçou para fazer a vontade de Deus. Ele partiu, saiu do lugar onde Deus tinha mandado ele sair e foi para onde Deus tinha direcionado. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos não querem fazer isso no dia de hoje. Muitas das vezes o cansaço fala mais alto. Muitas das vezes o desânimo fala mais alto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós devemos nos esforçar a cada dia para seguir a direção a qual Deus tem nos dado, a qual Deus tem nos direcionado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele tem uma direção certa para mim e para a tua vida. É nessa direção que nós iremos obter o que nós queremos buscar, queremos receber da parte de Deus. É a direção a qual Deus tem direcionado eu e você, é aonde nós iremos obter a nossa vitória, o nosso milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei da forma a qual você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que você veio nessa noite buscar da parte do Senhor. Mas Deus está direcionando para mim e para você essa palavra. Siga na direção. Siga prosseguindo nessa direção a qual você está. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. É melhor nós seguirmos a direção a qual Deus tem direcionado. Porque na direção, é no caminho ao qual Deus tem direcionado para mim e para você, aonde nós iremos ser abençoados por Deus. Abraão, ele seguiu na direção a qual Deus estava orientando a ele. E foi abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você diga no seu coração, mas eu estou seguindo a direção a qual Deus me direcionou há muito tempo. E não recebi o que eu almejo da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer que para tudo há o seu tempo. Somente prossiga na direção. Abraão, Deus prometeu a ele. Deus fez promessas a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Uma promessa a qual Deus fez a ele foi de dar a ele um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Abraão, ele já era avançado em idade, quando Deus falou que iria dar a ele um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós estamos a prosseguir no caminho de Deus, na direção de Deus, e não recebemos aquilo a qual Deus nos prometeu. Mas para tudo tem o seu tempo e hora. Deus, ele só quer que eu e você venhamos continuar a prosseguir na direção. E aquilo que ele nos prometeu, ele irá cumprir.
Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele foi obediente à voz de Deus, seguindo na direção a qual Deus tinha mandado, e ele foi abençoado. Assim não será diferente na minha e na tua vida. Pode passar o tempo que passar, pode passar o dia que passar, se eu e você continuar na direção, se eu e você continuar prosseguindo no caminho ao qual Deus quer que eu e você venhamos prosseguir, então eu e você receberá da parte de Deus aquilo que nós queremos. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele foi obediente à voz de Deus, ele foi temente à voz de Deus, ele seguiu a direção de Deus e obteve vitória. Assim vai ser na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Abraão ele saiu do meio da tua terra e da tua parentela, o seu parente Ló foi com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, eu e você devemos ser exemplo para quem está do nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão ele foi o exemplo na vida de Ló. Abraão ele seguiu a direção a qual Deus estava direcionando, e Ló então quis seguir a mesma direção a qual ele estava indo, a qual ele estava prosseguindo. Então eu e você é como um exemplo para quem está do nosso lado, para o nosso familiar. Se eu e você estiver na direção, no caminho de Deus, nós vamos estar dando exemplo para aquele familiar que está afastado, venha prosseguir juntamente conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Já aí, eu aprendo com essa passagem, com a passagem de Abraão, que para que eu venha contemplar a salvação do meu familiar, eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que mostrar que o melhor caminho a prosseguir é o caminho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que eu venha contemplar algo de Deus no meio da minha família, eu tenho que ser um exemplo. Louvado seja o nome do Senhor para aquele familiar que está afastado da presença de Deus. Se eu estiver na direção, se eu estiver prosseguindo no caminho, na direção a qual Deus tem me ordenado a prosseguir, eu vou estar sendo exemplo. Abraão ele foi o exemplo para Ló. Deus mandou ele sair e ir para uma terra, louvado seja o nome do Senhor, que ali iria abençoar a vida dele. E Ló vendo aquilo, vendo o exemplo, vendo a obediência de Abraão, ele então resolveu também ir junto. Ou seja, o que Deus ia fazer na vida de Abraão, Deus também poderia fazer na vida de Ló. Como foi? Estudando a palavra, a passagem de Abraão, Ló também recebeu bênçãos, por estar no caminho ao qual Abraão também estava. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é diferente da minha e da tua vida. Para que Deus venha mudar a história, para que Deus venha salvar, para que Deus venha libertar aquele familiar que está afastado, nós devemos ser exemplo. Temos que mostrar que é melhor estar no caminho do Senhor, que é melhor estar na presença, prosseguindo no caminho na direção que Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão ele ouviu, Abraão ele obedeceu à voz de Deus e foi abençoado. Assim será na minha e na tua vida. Devemos continuar a prosseguir na direção de Deus. Não é fácil eu e você largar o nosso conforto em casa para estar aqui nesta noite na casa de Deus. Mas eu aprendo que não é em vão quando nós deixamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Eu aprendo que não é em vão quando nós largamos o conforto do nosso lar para vir para a casa de Deus. Deus ele quer ver isso de mim e de você. Deus ele quer ver a nossa perseverança, a nossa confiança, a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Abraão ele teve fé. Ele teve fé quando Deus mandou ele largar tudo e ir para o lugar onde ele não conhecia. Ele foi crendo no que Deus poderia fazer na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós deixamos o nosso que fazer em casa e viemos para a casa de Deus, nós estamos demonstrando essa fé que Abraão teve. Louvado seja o nome do Senhor.
E é através da nossa fé que nós alcançamos a vitória. É através da nossa fé que nós obtemos aquilo que nós queremos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele teve fé quando ele largou tudo, largou a sua parentela, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor para fazer a vontade de Deus. Então eu e você devemos ter fé. Por mais que os momentos, louvado seja o nome do Senhor, as dificuldades venham tentar abater, mas nós devemos continuar a prosseguir. Porque não é fácil. Não é fácil nós fazer a vontade de Deus. Não é fácil você prosseguir a caminhada na presença de Deus. É dificultoso. Mas se nós temos fé que fazendo a vontade de Deus nós iremos ser vitoriosos, então nós vamos ser vitoriosos. Se eu e você temos a fé que se eu e você largar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, nós vamos receber de Deus a nossa vitória, então nós vamos receber a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele teve fé e ele foi na direção qual Deus direcionou e foi abençoado. Abraão, ele teve fé em largar sua família, largar o seu conforto do seu lar, para ir para um lugar onde ele nem conhecia, onde ele nem sabia se ele ia se dar bem naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé ele fez a vontade de Deus. Pela fé ele obedeceu a voz de Deus. Pela fé ele seguiu a direção qual Deus direcionou e foi abençoado. Assim será na minha e na tua vida. Se eu e você temos essa fé, quando nós viemos para a casa de Deus, se eu e você viemos com a fé de receber de Deus o milagre, a cura, a libertação do nosso ente querido, nosso familiar, então nós iremos receber. Porque quem prometeu foi o Senhor. Quem prometeu foi Deus. Larga, Abraão. Sai do seu conforto. Sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu estou te mandando, que eu irei te abençoar. Eu irei fazer de ti uma grande nação. Louvado seja o nome do Senhor. Não é em vão você sair do seu lugar e ir para onde Deus está mandando você ir. Não será em vão você deixar de seguir a sua direção para seguir a direção de Deus. Deus honra aquele que o honra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel para aqueles que é fiel a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu e você estamos mostrando que somos fiel a Deus. Porque eu e você poderia estar em outro lugar, não neste lugar, não aqui nessa noite. Mas nós fomos fiel a Deus. Que em vez de eu e você estarem no conforto do nosso lar, fazendo a nossa vontade, nós estamos aqui para adorar e agradecer o nome do Senhor. E por causa dessa obediência a Deus, nós alcançamos a nossa vitória. Por causa de eu e você ter ouvido a voz de Deus, quando Deus mandou, soprou nosso ouvido, vai lá, que eu tenho uma palavra para você. Então Deus tem o melhor para aquele que escolhe o melhor. Eu e você escolhemos o melhor. Quem está aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor me trouxe. Que o Senhor venha concretizar na vida de cada um aquilo a qual veio buscar aqui nessa noite. Eu não sei o que você vem buscar. Eu não sei o que você está querendo da parte do Senhor. Mas eu profetizo no nome de Jesus que aquilo que você veio buscar da parte de Deus nessa noite, você irá receber. Você não sairá daqui da mesma forma, do mesmo jeito que você entrou. Porque você teve fé de vir aqui nessa noite. E por causa dessa fé, Deus irá conceder a vitória. Aquilo que você veio buscar da parte de Deus.